Essa mensagem tem que ficar. Uma coisa foi durante a pandemia, você ter confiança que o Brasil ia voltar, e eu tinha essa confiança que nós íamos fazer o trabalho direito, e nós fizemos. É inequívoco, não dá. Quando você vê que o Brasil criou mais emprego que Estados Unidos, Reino Unido e Alemanha junto, que a inflação brasileira está mais baixa que a dos países avançados, que o Brasil vai crescer esse ano, tem uma chance, pela primeira vez em 42 anos, de crescer mais que a China. Porque é fácil falar assim, não, está crescendo pouco. Não, meu amigo, olha para as circunstâncias. Sabe a China que crescia 14? Vai crescer menos que a gente, que crescia 0. Nós estávamos crescendo 0. Aliás, com vocês, nós crescemos menos 3,5% e menos 3,5%. O PIB caiu 7% com vocês. E vocês destruíram 3 milhões de empregos. E não teve Covid nem guerra da Ucrânia. Vocês foram incompetentes, além desse problema todo de desvio de recursos. Então, eu não sei se vocês merecem crédito quando tentam nos descredenciar, quando nós estamos lutando contra inimigos formidáveis que vocês nunca enfrentaram, que foi o Covid primeiro e agora essa guerra da Ucrânia. Com certeza. Mas o que acontece? Isso abriu uma oportunidade para o Brasil. Porque o que aconteceu foi o seguinte, o Brasil já é reconhecido como uma potência ambiental. Todo mundo já falava, olha, o Brasil precisa se comportar bem, porque é uma potência ambiental, tem muitos recursos, precisamos preservar o planeta verde, tudo bem. Ao mesmo tempo, quando interromperam as cadeias produtivas, por causa do Covid, eles perceberam que tem uma exigência logística. Não adianta fazer semicondutores em Taiwan, porque quando trava os portos, como travaram por causa do Covid, desorganiza toda a cadeia produtiva do lado de cá. Então, 5G, telecomunicações, automóvel, tudo do lado de cá começou a balançar. Vai pro espaço. É. Então, eles, na mesma hora, falaram o seguinte, agora tem uma exigência logística. Eles chamam de nearshore. Nós só vamos investir em quem está perto. Nós não vamos montar cadeia produtiva muito longe, não. E, ao mesmo tempo, eles falaram, está perto também só não adianta. Você vê, a Rússia está pertinho da Europa, né? Aliás, tem uma parte da Rússia que é Sim. da Europa também, oriental. Está perto, mas é hostil. Então, tem uma outra componente agora para a gente investir. Tem que estar perto e tem que ser amigo. Friendshore, nearshore. Quem é que está perto e é amigo? Brasil. Então, o Brasil é parte agora, não só da segurança alimentar do mundo, que é algo que a Organização Mundial, o presidente deve ter falado isso aqui, o Brasil está reconhecido, o mundo inteiro fala, o Brasil alimenta 1 bilhão de pessoas no mundo inteiro. Além disso, o Brasil agora é a segurança energética da Europa. Então, o que está acontecendo? Vestas é uma companhia dinamarquesa, Iberdrola é um espanhol, alemães e franceses, todos querem vir para o Brasil para produzir energia eólica. A energia é muito mais barata que a eólica aqui do que lá, porque lá o Mar do Norte é turbulento, então aqueles coletores de energia, eles têm que ser flexíveis, porque o vento bate de um lado, ele tem que capturar e coletar, aí o vento, de repente, muda de direção, muda de velocidade, e no Brasil não. De manhã, de tarde, de noite, na mesma direção e com a mesma velocidade. Principalmente no Nordeste. Né? Exatamente no Ali é Nordeste. cheio mesmo, né? Então, o que acontece? Conversando conosco lá, eles falam, olha, nós vamos fazer 10 Itaipus, pelo menos. Quando vai o presidente, eles falam que são 50. Quando vai o ministro da Economia, eles falam que são 10. Entendeu? Mas a verdade é que eles vão querer construir isso aqui. Então, o Brasil vai ser uma reserva energética da Europa, vai receber muito investimento. Então, aqueles 900 bi que eu falei, aquilo é a primeira camada. Aí vem a segunda camada, que é todo esse investimento agora de reposicionamento do Brasil na reconfiguração de cadeias produtivas globais. Então, o Brasil vai ser o produtor de energia barata, energia renovável, potência energética, potência digital, já é o 4º mercado de maior penetração digital do mundo, potência alimentar. Tem só 5 países com mais de 2 milhões e 500 mil quilômetros quadrados, o Brasil tem mais de 8. Tem só 5 países com população acima de 100 milhões, o Brasil tem mais de 200 milhões. E tem só 5 países com PIB de mais de 1 trilhão, mais de 1 trilhão de dólares. O Brasil é um deles também. Então, o Brasil pode emergir dessa tremenda confusão global que nós estamos entrando agora como uma grande potência. Como foi o caso das 2 guerras mundiais, quando os recursos naturais dos americanos permitiram que eles surgissem. Por isso que a gente precisa reindustrializar. Não tem sentido um cara que faz aço, nós temos um minério de ferro, aí fazemos aço aqui. O aço chega
40% mais caro lá no Nordeste do que se ele for para a China, como minério, virar aço e voltar para o Nordeste. Por quê? IPI, CMS, PIS/COFINS, cabotagem. Pô, ajuda a gente aí, Guedes. Esse esquema de imposto, esse que você acabou de descrever, ele além de cruel, ele é destruidor, cara. Sim. E eu acho que tem coisa... Eu acho que o aspecto mais cruel é o imposto no produto lá do shampoo, no feijão. Perfeito. Pô, ajuda a gente aí, pô. Perfeito. Baixamos 35% do IPI. Não, tem que mudar o esquema. Eu chamo o IPI de imposto de desindustrialização em massa. Eu chamo os encargos trabalhistas de imposto de destruição em massa de empregos. Nós temos que rever isso tudo. Temos. Entendeu? Nós mandamos uma O reforma que falta? tributária para Vontade começar... política dos caras? O que você está falando, vocês mandaram lá propostas e tal. Nós mandamos, foi aprovado na Câmara. Até tivemos ajuda da esquerda, para você ver. Tem gente do bem. Tem gente legal lá também, que ajudou a botar os impostos. Ninguém vai votar contra um troço desse, né? Eu acho que agora não. Mas antes, meia dúzia de aviãozinhos andaram parando por lá, a coisa ficou perdida no Senado. Travou no Senado. Passou na Câmara, travou no Senado. O que prevê, assim, de forma prática, na vida do cara que mora lá no Capão Redondo, essa redução medida? de impostos, vocês estão vendo o que está acontecendo. A gasolina veio de R$ 7,00, tem lugar onde está R$ 3,90. Não, eu estou falando especificamente no IPI, nos impostos, shampoo, tudo no Brasil. Se você botar uma embalagem em alguma coisa, eles já dizem que é industrializado e cobra o IPI. E tem um fator que é muito bom para os pequenos, que eu vivi no mundo corporativo de bens de consumo há muito tempo, que é a capacidade que os grandes têm em entender uma engenharia fiscal dentro da lei, mas é engenharia fiscal. Então, assim, o tal do bombom, que é, se for chocolate, 5% de IPI, se for wafer, é 0. Uhum. O grande, ele tem um time de advogados, um time tributário enorme para planejar isso. O pequeno, ele está lá apoiando, nem sabe. Esses são os 2 trilhões e 600, 700 bilhões de recebíveis que a gente não... É o grandão que está lá. Eles ficam 5, 10, 15 anos sem pagar. Entra na justiça, volta, vai para outra instância, sobe, vai. Entendeu? Então, quando você simplifica e reduz, Simplificação acaba isso. Entendeu? Aliás... Fazer tipo um IVA? Exatamente. O IVA, é claro, que é um bom imposto, é um imposto industrial. Lá atrás, foi criado lá atrás. Funcionou bem. O Paraguai usa isso aí, cara. O Paraguai, eu não posso falar, eu falei um dia isso, usei a imagem, pegou mal, né? Ah, é? Tô por fora, não sabia não. Eu falei assim... Não quis evocar nada aqui, cara. Porque eu falei assim, tem um Estado brasileiro que é riquíssimo, bastou ele acabar com os impostos. Já entendi. Entendi. Pois é que assim, eu sinto que tem muita gente... Quando a gente fala de... imposto de sei lá o quê, vamos aumentar imposto em não sei aonde e tal, não sei o quê. Pra mim, o mais cruel de todos é o cara que compra essa garrafa d'água. Eu pago o mesmo imposto nessa garrafa d'água que o cara que tá passando o maior sufoco do mundo. Regressivo. Todos esses impostos são regressivos. O que nós fizemos também que ninguém percebeu? Nós fizemos algumas reformas invisíveis, as pessoas nem perceberam. Por exemplo, quando a gente baixa ICMS, IPI, a gente está baixando a regressividade do sistema. E o imposto de renda está subindo devagarzinho, porque a atividade econômica está subindo. E o Estado está sendo ressarcido, porque ele recebeu menos ICMS, mas recebeu muito mais transferência do IR, porque metade do imposto de renda que a gente arrecada, metade é deles. Metade a gente manda para eles. Então, nós estamos arrecadando muito mais aqui, está quebrando recorde todo mês. Saiu de novo a arrecadação desse mês, outro recorde. Todo mês nosso veio um recorde histórico. Tá certo? Então, a arrecadação está subindo de um lado, pode baixar do outro, e aí você vai ver se tem perda ou não no final do ano. Tá certo? Como que é, assim, eu vivi minha carreira inteira como no setor financeiro, né, até chegar aqui no Flow. Minha carreira inteira, eu sou um jovem, cara. Não, sim. Imagina se eu for até falar até agora. Minha carreira inteira. E, cara, assim, eu tive diversas reuniões de budget na casa de bilhões, cheguei em fazer budget na casa de bilhões, né, o orçamento na casa de bilhões. Fica falando inglês, vai se fuder, pô. Mas sempre é muito interessante os movimentos, o marketing, vendas, cada um pedindo dinheiro para um propósito específico. A gente fala sobre retorno de investimentos. Como que é olhar para esse bolo todo de dinheiro no Brasil? Como que efetivamente é uma reunião
onde chegam as informações, olha, esses são os valores que a gente tem. Que o cara fala de trilhão. Porque assim, imagina Os a números são complexidade muito disso, não? grandes, é uma complexidade imensa. Agora é interessante que essa guerra nos ensinou muita coisa também, que é o seguinte, a política com P maiúsculo é justamente o uso dos recursos públicos, as decisões que você tem que tomar sobre os recursos públicos. E no Brasil é tudo carimbado, vinculado, já está tudo... O político praticamente não decide nada. Então é assim, está faltando dinheiro, a população envelheceu no interior de São Paulo. O prefeito chega para mim e fala assim, poxa, nós éramos famílias de 5, 6, 7 filhos. Então tinha 60 milhões de crianças no ensino básico. Aí caiu para 50, caiu para 40, hoje tem 36 milhões, daqui a 10 anos vai ter 20 milhões de crianças só. Só que o dinheiro está carimbado, tem que ir para lá. Ao mesmo tempo, a população envelheceu. Nós, que éramos 6, 7 irmãos, cada um de nós tem 1 ou 2 filhos. Então, nós estamos ficando velhos, está faltando ambulância e hospital, está sobrando dinheiro ali para ensino básico, e eu tenho que pintar a escola 4 vezes por ano e tenho que trocar o uniforme dos meninos 6 vezes por ano só para gastar, senão eu vou preso. Eu sou obrigado a gastar porque o dinheiro é carimbado. Ora, isso é a antítese da política. A política é justamente o cara decidir, foi eleito, ele decide se vai para cá, se vai para lá, o que ele vai fazer com os recursos. Então, coisas que nós trouxemos lá de trás, da época da inflação, carimbar dinheiro, vincular dinheiro, está tudo preso. E aí o político fica praticamente estéril, brigando por ocupação de cargo numa empresa estatal, para tentar financiar a campanha dele na próxima eleição. Aí dá problema com a justiça, dizem que é desvio de recursos, quando na verdade ele estava só tentando financiar a campanha. Quer dizer, então, tudo isso é um aprendizado. Nossa democracia está tentando caminhar na direção correta. Mas a principal mensagem que eu queria deixar para vocês, pessoal, é o seguinte: não acreditem nos fakes. Não acredito. O Brasil está maior nível de investimento direto externo. Ou seja, o Brasil perdeu a credibilidade lá fora. 51 bilhões de dólares no primeiro semestre, mais do que o ano passado inteiro. Alguém que perde a credibilidade consegue ter num semestre mais do que o ano passado inteiro? Recorde de arrecadação todo ano, tendo baixado os impostos. Vai crescer mais do que a China, vai crescer mais do que os Estados Unidos, do que a Europa. Está com a inflação mais baixa do que esses países. Está com superávit fiscal. Todos os 3 níveis da federação. Que história é essa? Estão reclamando de quê? Espera aí.